vamos preparar nosso coração para outra segunda fase, porque a gente já entrou adorando a Deus aqui. Não foi bom, não foi gostoso? Mergulhar na presença de Deus, nos quebrantar, trazer aquela nossa melhor adoração. Mesmo no meio de todos os problemas, situações, dívida. E você sabe como você está, né? E Deus nos recebe de braços abertos neste lugar. Sim, sim. Deus nos recebe de braços abertos, né? Então vamos preparar nosso coração para receber mais de Deus. Amém? Querido Tim, por favor. Sim, abra seu coração, porque sei que vem algo de Deus muito precioso, viu? Eu quero que você levante sua mão. Vamos orar pela vida do Tim. Do Tim, falo Tim, mas é Tiago, né? Amém. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por esse tempo que o Senhor proporcionou para nós, e que ainda existe mais para o Senhor derramar nas nossas vidas. Existe mais para o Senhor derramar nas nossas vidas através da vida do Tiago. Sim, Deus, sim. Fica à vontade. Fica à vontade entre nós. Fica à vontade, Jesus. Que essa tua palavra, Jesus, ela nos quebrante, ela nos leve ao encontro contigo, ela nos leve ao encontro com teus pensamentos, Jesus. Que nós possamos estar ensinável nessa manhã, que nós possamos estar ensinável, no meio de tantas situações e acontecimentos. Queremos nos acalmar para continuar ouvindo a tua voz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela vida do Tiago, Jesus, e sua família. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor proporcionou. Obrigado, Jesus. Obrigado. Receba toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Obrigado, Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, querida igreja. Vocês estão bem? Nós esquecemos de apresentar os nossos visitantes. Tem alguém visitando a gente aqui nessa manhã? Seja bem-vinda. Tem alguém aqui no meio? Seja bem-vinda. Gente, vamos aplaudir os visitantes. Vocês são bem-vindos aqui, amém? Quero te convidar a você abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8. Mateus 8. Mateus 8, 23 ao 27. A palavra de Deus diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus então acorda e fala para ele: por que vocês estão com medo? Perguntou ele: como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Meus irmãos, nessas últimas semanas, eu acredito que esteja visível para todos o quanto eu e a Má estamos felizes. Nós recebemos uma das notícias mais incríveis das nossas vidas, que eu confesso para os irmãos que eu achava que jamais eu iria receber. Nós testemunhamos para vocês aqui alguns domingos atrás. Deus nos visitou com bondade, Ele nos surpreendeu, e hoje a gente está desfrutando aí da gestação da nossa primeira filha. Nós estamos muito felizes, ficamos admirados com a bondade de Deus. Nós estamos muito alegres com essa notícia, com essa bondade de Deus sobre as nossas vidas. Quero dizer para você, Clécio, que você tem que apresentar os seus filhos para Deus, porque para a Aurora eles não vão ser apresentados, tá bom?
Eu recebo um monte de mensagem de pai de menino, Gerson, toda hora. Porque, né? Tô pagando, né? Mas a gente ficou admirado com a bondade de Deus, porque o nosso quadro não era um quadro tranquilo. A gente testemunhou aqui, para você que não estava aqui, o nosso quadro não era um quadro tranquilo, a gente não tinha controle de decidir se a gente queria ou não ter filhos. Na verdade, o nosso quadro ele era impossível de acontecer, porque, segundo os próprios médicos, a gente não poderia ter ali de forma natural, pela boca dos médicos, né? Somente com tratamento, e olhe lá, e a gente chegou a fazer tratamentos. A gente só não fez inseminação artificial, mas eu fiz tratamento para tentar estimular essa questão hormonal minha, mas não adiantou, a gente já tinha desistido disso, e Deus nos surpreendeu esse ano. A Má tá grávida, ontem a gente fez ultrassom e está tudo bem com ela, né? E mesmo a gente desfrutando de toda essa alegria, quando vinha à tona essa questão de paternidade, eu confesso para os irmãos que eu sentia bastante tristeza nesse sentido. Tá difícil um pouco para mim hoje, porque essa palavra ela falou muito ao meu coração. Eu sentia muita tristeza porque eu estava impossibilitado de conseguir fazer algo. Eu sentia muito medo de não conseguir ter filhos. A gente sabe que existem outras maneiras de ter filhos, né? Através da adoção, é bíblica a adoção. Mas eu confesso para vocês que meu coração se enchia de medo quando eu tratava desse assunto de paternidade. Eu ficava com angústia porque em 2012 a gente casou em 2011. Em 2012 eu tive uma infecção muito forte. Começou a dar alguns nódulos num dos meus testículos. E aquilo me causou um medo terrível, porque quando eu fui no médico, o médico falou: cara, você vai ter que operar. Vamos fazer aqui o pré-operatório, porque precisa tirar, porque não sabe se é maligno ou benigno. E aquele desespero, eu lembro que eu vim para Mogi, eu morava em Poá. Eu vim para Mogi, eu fiz ali a consulta com ele, e eu voltei com um medo no meu coração, com uma angústia. Eu falei: puxa vida, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? E isso aconteceu em 2012. E de 2012 para cá, graças a Deus, eu não precisei operar. Era uma infecção, eu fui medicado. Aqueles nódulos, eles sumiram pela graça de Deus. Mas depois dessa situação, a minha situação hormonal, ela piorou. Ela ficou muito ruim. Ela não melhorou. Passou alguns anos, a gente estava tentando engravidar e a gente não conseguia. Então esse medo, ele era muito presente na minha vida. Esse medo de paternidade, né? E essa semana, meditando, pensando no que eu poderia compartilhar com vocês, Jesus me levou a esse texto de Mateus 8. E a palavra que chama a minha atenção nesse texto que a gente leu, nesse primeiro momento, é a palavra medo. O medo que os discípulos estavam ali de perder a vida deles naquela tempestade, como a gente leu aqui. Eu não sei se você sabe, mas a origem do medo, quantos aqui sabem a origem do medo? Quando esse medo começou? Ninguém? A origem do medo, ela se deu com a queda do homem. Quando o homem no jardim, ele peca, ali o medo entra no coração do homem. Adão e Eva, eles estavam completamente seguros lá no jardim. Eles estavam livres de danos, eles não temiam nenhum predador ou doenças. Todas as necessidades físicas deles eram supridas. Eles amavam o seu Criador, eles amavam um ao outro, eles amavam o trabalho que Deus havia dado para eles. Provavelmente, meus irmãos, eles nem sabiam tal coisa como o fim da vida era possível. Eles não se preocupavam com o amanhã. Eles estavam completamente seguros, alegres, repletos de louvores pelo Senhor. Mas então o inconcebível aconteceu, meus irmãos. Eles pecaram. Primeiro Eva, em seguida Adão, caíram na armadilha de Satanás e desobedeceram a Deus.
E qual foi o resultado da desobediência de Adão e Eva? Abre comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. Qual foi o resultado imediato dessa desobediência? O medo e a vergonha. Veja o que fala em Gênesis 3, versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. E o que ele fala? Tive medo, pois eu estava nu. O medo, ele é fruto do pecado. Quando o pecado ele entra na humanidade, esse medo, esse sentimento que nós temos, ele entra, toda a humanidade ela é afetada. Nós perdemos ali aquele ambiente de segurança que a gente tinha com Deus. Por conta disso, entrou a insegurança nos nossos corações, a ansiedade invadiu o coração humano e o medo entrou nas nossas vidas. Desde então nós sentimos medo por conta do pecado. Quais são os seus medos, meus irmãos? Quais são os seus medos? Seu medo é como o meu, de não conseguir ser pai? Ou seu medo é como o meu também, de falar em público? Ou seu medo é de não conseguir suprir as necessidades da sua família? Seu medo é de perder o seu emprego? Ou seu medo é de repente não conseguir corresponder ao chamado que Deus confiou nas suas mãos? Você tem medo de falhar? Você tem medo que seu corpo não aguente essa doença que você acabou de descobrir? Você tem medo de morrer? Você tem medo do Covid? O Covid foi uma prova de quanto nosso coração ele é medroso. Eu me lembro quando começou ali na semana de março de 2020, né, que começou ali a pegar fogo. Eu fui no mercado e, nossa, estava um silêncio o mercado. As pessoas, elas estavam com muito medo. Você percebia que todo mundo estava angustiado com aquela questão que ninguém sabia o que ia acontecer. Era um medo presente. Quais são os seus medos? O medo é uma emoção primária tão poderosa que pode causar um caos em nossos corações, meus irmãos. E esse caos, meus irmãos, não acontece somente na nossa vida. Ele também aconteceu com muitos homens da Bíblia. A palavra nos mostra que homens de Deus passaram por dificuldades semelhantes a nossa. Eles tiveram medo também. Eram homens íntegros, eram homens retos, eram homens tementes a Deus, mas cheios de temores. Eu não sei se você lembra, mas Deus, quando chamou Moisés, havia uma promessa para aquele povo, o povo judeu. Deus fez uma promessa em Abraão, que eles seriam uma grande nação. E você pode ler ali em Gênesis 13 essa promessa. E em Êxodo nós vemos aquele povo já grande, estava no Egito. Passado alguns anos eles se tornaram cativos, eles se tornaram escravos naquele tempo. E aquele povo estava angustiado, estava sendo oprimido no Egito. E nós vemos Deus chamando um homem para ser o seu mediador. Deus chama então Moisés para ser o intermediador dele para o resgate daquele povo. Então Deus chama Moisés, e em Êxodo conta essa história, você pode ler depois. Deus tem um encontro com Moisés e faz um chamado para ele ser usado para libertar o povo da escravidão. E ali naquele chamado nós vemos em Êxodo 3:11, 3:13, 4:1,
4:10, 4:13, por 5 vezes, quando Deus chamou Moisés, Moisés relutava com ele. Moisés falava: Deus, eu não quero, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não vou. E Moisés, e Deus chamando Moisés, e cara, Deus dando prova para Moisés, que ele estaria com ele. Deus fala para Moisés: Moisés, tem um cajado, joga o cajado no chão, o cajado vira uma serpente, pega o cajado na mão, o cajado vira cajado de novo, põe a mão na capa, tira a mão fica leprosa, põe de novo, a mão é curada. Deus dando sinais ali para Moisés, que ele estaria com ele. Mesmo assim, Moisés sentia o que? Ele sentia medo daquilo que Deus estava desafiando ele. Deus dá provas a Moisés que estaria com ele. Deus insiste com Moisés, assim como Ele insiste com a gente. Tenha paz, Moisés, eu irei com você. E é isso que Deus fala para a gente nessa manhã. Tenha paz, meus irmãos, eu estou com vocês. Eu estou no barco. Outros homens de Deus tiveram sentimentos parecidos com os nossos. Eles tiveram medo. Outro exemplo, Elias. Abra comigo em 1 Reis 19, do 1 ao 4. Outro exemplo para você. Elias fugiu para uma caverna com medo de morrer, angustiado, aflito. Ele se escondeu. Olha, 1 Reis 19, do 1 ao 4. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã esta hora eu não fazer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, e para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro no deserto. Olha o desespero de Elias, com medo da morte. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. O medo de Elias era tão grande que ele sentiu até vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias, gente, um dos maiores profetas da Bíblia, ele também sentiu medo. Ele sentiu vontade de morrer, ele sentiu vontade de desistir. Outro exemplo para você, Josué. Josué era o sucessor de Moisés. Que responsabilidade que ele tinha, ele ia assumir todo aquele povo, a responsabilidade que ele tinha daquele povo entrar na terra prometida, de conduzir ele, e ele sentia medo também. E o Senhor fala para Moisés, Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Outro exemplo, Jeremias, ele temeu o chamado porque ele era jovem demais. Pedro, ele temeu quando ele andou sobre as águas, ele sentiu medo, ele duvidou da palavra e ele acabou afundando ali na água. E aqui nesse texto, meus irmãos, que nós lemos de Jesus com seus discípulos no mar da Galileia, aqueles discípulos, eles sentiram medo de não sobreviverem. Quais são os seus medos? Aqui nesse texto, meu irmão, a gente não pode interpretar essa história como simplesmente um apaziguamento de uma tormenta meteorológica. Eu achei que eu não ia conseguir falar na primeira. Eu treinei umas 60 vezes. Aqui a gente não pode interpretar a história como simplesmente um apaziguamento de uma tormenta. Não, o significado dessa passagem que a gente leu vai muito mais além. O significado que a gente deve procurar nela
Não é que Jesus tenha sido capaz de acalmar uma tormenta na Galileia, mas sim, quando Jesus está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Significa, em outras palavras, que quando Ele está presente, a paz, seja qual for o tipo de tormenta que nos persegue. Quando sopra o vento da tristeza, podemos encontrar calma e consolo na presença de Jesus. Temos paz e segurança na presença dEle. Quando as tormentas, os medos, as incertezas, meus irmãos, sacodem o nosso coração, Jesus nos oferece a paz. É simples. Quando está dando tudo certo na nossa vida, Mas quando você escuta de um médico, você não pode ter filhos. Ou quando você escuta de um médico, o que você tem é uma doença terminal, não é fácil. Ou quando você escuta de um médico, né, Tati, que você tem um tumor, você vai precisar se sujeitar a uma químio. Quando você escuta isso, não é fácil. Ou quando você escuta, você está demitido, você não trabalha mais aqui, eu não vou renovar esse contrato com você, né, Márcio? Eu não vou renovar esse contrato com a sua empresa. Não é fácil. Quando você não vê alternativas visíveis, é aí que você precisa se lembrar que o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele é o Deus conosco. O Senhor nos ordena a não temer, meus irmãos. Não para que a gente possa ignorar nossos medos ou superá-los com a nossa própria força de vontade, mas porque Ele prometeu: eu estou com você. Ele prometeu isso para mim, Ele prometeu isso para você. Eu estou com você. Deus está com gente. Não temas. Mas sabe, gente, eu quero deixar 3 coisas com vocês aqui. 3 coisas que Deus espera de nós. Primeiro, a gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa ser verdadeiro com Ele. Moisés, ele foi sincero até demais, porque você vê em Êxodo 4, Deus começa até a ficar meio irritado, que não estava resistindo tanto, né? Mas a gente vê que a gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa confessar para Ele as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos temores. Assim como Pedro, quando ele começou a afundar, ele clamou pelo Senhor: Senhor, ajuda-me. É isso que a gente precisa fazer. Quando você dá espaço para o Senhor, não há mais espaço para vaidade nos nossos corações. Então, primeiro, seja sincero com Deus. Segundo, peça ajuda. Nós nunca estamos sozinhos nesse processo. Procure pessoas alinhadas, pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo propósito, pessoas que vão te ajudar nesse processo, porque às vezes a gente não vai conseguir sozinho. Nós temos Deus, sim, mas também precisamos de pessoas, às vezes. Esse é um tema que eu tenho bastante dificuldade ainda, tenho conseguido dar passos nisso. E Deus usa pessoas para nos ajudar. Confie em pessoas alinhadas, não é qualquer pessoa, porque Deus sempre coloca nas nossas vidas Arões para nos ajudar. Moisés sentia tanto medo que Deus falou: tá bom, eu vou colocar Arão para te ajudar. E Ele coloca Arão para ajudar Moisés. Então Deus sempre coloca Arões nas nossas vidas para nos ajudar nesse processo, para ajudar nos nossos temores. Não tenha medo, meus irmãos. Essa imagem ao fundo que eu coloquei, ela é uma pintura, não sei se você conhece, um pintor chamado Rembrandt. Ela chama Tempestade no Mar da Galileia. Carol, põe a outra foto.
Dá para diminuir a luz aqui, rapidinho? Só o palco, não precisa apagar. O LED, o Pedrinho. Aí, pode acender as outras. Essa imagem é um fundo de um pintor chamado Rembrandt. Ela chama Tempestade no Mar da Galileia. Você consegue enxergar algo diferente nessa pintura? Não sei se eu estou na frente aí. Você consegue enxergar alguma coisa diferente nessa pintura, meu irmão? Não? Jesus e os discípulos ali no Mar da Galileia na tempestade, né? Mas tem uma diferença nessa imagem. Vamos contar quantos discípulos tem no barco? Põe a outra, Carol. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas no barco, mas não são 12 discípulos e Jesus, deveria ser 13, né? Tem 14 pessoas no barco. O Efeito Prisma, um canal do Instagram, fez essa postagem e eu achei muito interessante. E eu quis trazer ela para vocês. Porque ali embaixo tem um rapaz, o número 7. Pode ir para outra, Carol. Esse rapaz aí, ele é um intruso ali no barco. Na verdade, ele é o Rembrandt. Eu não sei se eu estou falando certo. Rembrandt, olha eu falando errado. Rembrandt, tá, gente? Aquele rapaz ali é o Rembrandt. Ele é o pintor do quadro. Ele fez um autorretrato dele e ele colocou ele ali no meio da tempestade. Coloca a outra, Carol. Aquele ali, ó. É o próprio Rembrandt. Ele colocou ele no meio da tempestade. Mas não é curioso? Pode voltar a normal, tá? O pintor, ele sabia o final dessa história. Ele sabia que Jesus ia acalmar a tempestade. Por que que ele pintou o rosto dele tão assustado? Com tanto medo? Ele sabia que Jesus tinha acalmado a tempestade, então quando ele pintou, ele poderia colocar um sorriso ali. Mas ele colocou o rosto dele com medo, porque nós também somos assim. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos o que Jesus preparou para a gente. Está tudo aqui na palavra. Jesus venceu a cruz. Ele tem preparado algo incrível para nós. Ele tem preparado um futuro esplêndido, um futuro glorioso. E mesmo assim ainda a gente sente medo. Mas existe uma diferença que a gente precisa aprender nessa caminhada. A gente precisa aprender a fixar os nossos olhos em Jesus. Fixar os nossos olhos nas promessas que Ele fez. Esses discípulos no barco, eles custaram, mas eles entenderam isso. De homens temerosos, com medo de morrer ali no mar, como a gente leu, esses discípulos se tornaram verdadeiros mártires. Porque eles entenderam e eles sabiam que Cristo estava com eles. Cristo estava com eles. Nós vemos na história eles com medo de morrer afogado. E a história nos conta que esses homens morreram martirizados. Muito pior do que morrer afogado, né? Uns morreram de cabeça para baixo, crucificado. Porque eles entenderam que o bem mais precioso dele não era mais o barco, não eram os itens da embarcação, a pesca já não fazia mais sentido para eles, que era o sustento deles. O bem mais precioso deles agora era Jesus. E não morreram afogados, eles não morreram afogados, mas sim martirizados. Olha a mudança de mente, a chave que virou na cabeça deles. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos, meus irmãos? Eu quero concluir essa mensagem dizendo também a vocês que nem tudo que nós queremos, nem tudo que nós desejamos ou pensamos que é o melhor para a gente irá acontecer.
nós vamos ter enfermidades, nós ainda teremos medo, nós ainda passaremos por dias difíceis, e algumas vezes nós não vamos conseguir enxergar que aquilo é bom para nós, mas a gente precisa ter a certeza, e é isso que eu quero deixar isso para vocês aqui nessa manhã, que Ele está conosco, Ele está com você, Ele tem o melhor plano para as nossas vidas, Ele tem o melhor plano para você, mas tem coisas que não irão acontecer do jeito que a gente acha que é o melhor. Se você olhar para a vida de Moisés, você vai notar que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, porque Moisés desobedeceu a Deus, ele errou ao bater na pedra, se era para ele falar com a pedra. E você acha que Deus não era capaz de perdoar Moisés? Deus poderia perdoar Moisés, Deus perdoou tanta coisa que aquele povo fez, por que não perdoaria Moisés? Mas simplesmente Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. E ele acabou não entrando na terra prometida que o Senhor tinha prometido para os seus antepassados. Mas qual foi a atitude de Moisés? E aqui fica a terceira atitude que nós devemos ter, que Deus quer de nós. Deus quer que a gente amadureça. Qual que foi a atitude de Moisés? Você não vê Moisés se debatendo no chão, gritando, eu mereço, eu quero. Afinal, Deus, eu fiquei tanto tempo aguentando esse povo, eu quero descansar nessa terra, eu mereço. Passei tantos anos no deserto. Não, você não vê isso na vida de Moisés. Sua resposta não é de revolta, não é de indignação. Davi, um homem segundo o coração de Deus, a palavra fala isso. Davi desejava construir um templo para o Senhor, e Deus não permitiu que ele construísse o templo. Também nós não vemos Davi indignado. Por quê, meus irmãos? Porque eles sabiam que ali não era o fim. Eles sabiam que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e um dia ele irá completá-la. Deus prometeu um dia para Abraão uma terra, um povo, sua descendência, e uma bênção para as nações. E um dia nós fomos enxertados nisso, nessa promessa. Nós fazemos parte dessa promessa. Um dia Jesus voltará e completará essa promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Essas pessoas, esses homens de Deus, eles entenderam isso. Eles entenderam que mesmo que se não alcançasse aqueles desejos que a gente tem às vezes nessa terra, os olhos deles estavam fixos na eternidade. Os olhos deles estavam fixos na era vindoura, naquilo que viria. É isso que Deus quer de nós. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos confessar as nossas dificuldades, os nossos medos, nós precisamos buscar ajuda, e nós precisamos também entender e amadurecer na nossa fé e na nossa caminhada com Deus. A minha história hoje eu estou contando para vocês. A gente está aguardando uma filha, mas poderia não acontecer com a gente. Poderia ser que nós não tivéssemos, tá certo? Filhos de maneira natural, né? Mas Deus permitiu. Mas vai ter outras situações na minha vida, na sua vida, que talvez não vai acontecer. Mas eu quero que você entenda isso. Fixe os seus olhos no Senhor. Fixe os seus olhos nas promessas dEle. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito, Ele é um Deus de promessas. Ele prometeu para Abraão, e quando Ele prometeu para Abraão, Ele fez um pacto com Abraão. E o pacto que Ele fez fica para uma outra oportunidade. Eu aprendi sobre isso esses dias, mas quando Deus faz o pacto com Abraão, naquela época existia uma tradição que eles cortavam os animais e eles passavam no meio daqueles animais. Se você fizesse um acordo com uma outra pessoa, para você dizer que aquele acordo era inquebrável,
Eles faziam um ritual, eles matavam alguns animais e eles passavam pelo meio daqueles animais. E aquilo representava que se você quebrasse a aliança, iria acontecer com você a mesma coisa do que aconteceu com aqueles animais. E quando Deus faz a promessa lá para Abraão, Ele coloca Abraão para dormir. Abraão ele dorme. E Abraão ele não passa no meio daquele ritual, porque Deus sabia que se Abraão passasse, Abraão não conseguiria cumprir a parte dele nesse acordo. Então somente Deus, ele passa no meio daqueles animais. Então Abraão entendeu que Deus estava fazendo, que aquela promessa que ele fez lá para Abraão, ela era inquebrável. Então Deus passa ali, você pode ler essa história fantástica. Deus passa no meio daqueles animais e Abraão entende que mesmo se ele perdesse o filho, Deus ia cumprir a promessa dele. Porque é uma promessa inquebrável. Não depende de nós, não depende de mim, de você. Mas Deus prometeu para nós. Eu quero orar por você, eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero deixar um último texto que está em Hebreus 12, capítulo 1, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Mantenhamos os nossos olhares firmes em Jesus e nas promessas que Ele fez para nós. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora Ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus.